Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Meus amados, de repente vocês aí lembraram, né, ao longo da semana, que às vezes assim, a gente está aqui na aula ali prestando atenção, né, tentando refletir, e às vezes não vem na hora uma pergunta ou não surge a dúvida, né? Mas depois, a gente refletindo, né? Que eu acredito que as aulas, o Espírito Santo lança algumas sementes no nosso coração e a gente, ao longo da semana, né, no estalo, pensa alguma coisa da aula. É a minha esperança, né? Que a aula não se resuma aqui e vocês possam continuar, né, pensando, né, no que foi falado e tal, como são as pregações, né? E, enfim, as coisas que a gente tem contato, as coisas de Deus que a gente tem contato. Então, de repente, ficou aí alguma coisa que vocês falam, eita, ó, isso aqui, vou perguntar para o professor, logo quando começar a aula, quando ele der a oportunidade. Olha aí a oportunidade, Deus te contemplou. Querem falar alguma coisa, acrescentar, perguntar sobre o conteúdo passado? Está tudo tranquilo? Então, posso seguir avante? Então, avante, palestra avante. Vamos lá. Deus criou o homem para uma relação pessoal de amor, tá? Eu queria começar por aqui, é uma continuidade, né, do que nós estávamos falando. Na verdade, vou tentar concluir o que eu não consegui concluir até o final da aula passada. Então, Deus criou o homem para uma relação pessoal e de amor, portanto, com uma escolha, né? Isso aí a gente já falou até em outras ocasiões, e isso é apresentado nas duas árvores do jardim, tá? As árvores do jardim, elas mostram qual foi a intenção de Deus quando criou os homens, ou seja, para que o homem pudesse livremente escolher servir a Deus ou não. Mesmo Deus sabendo que a escolha do homem por não servi-lo ia gerar tudo que gerou, né? Que a gente bem sabe. Mas Deus fez isso porque quando Deus criou o homem, criou nessa proposta de relação pessoal, baseada no amor, portanto com escolha e não alguém que não tivesse opção, né? Não seria então um Deus déspota, né? Como um imperador que obriga as pessoas a se curvar a ele. E não é assim nosso Deus, ele não nos criou nessa forma, né? É um Deus, embora sendo soberano, criador, tem direito sobre a sua criação, mas ele mesmo assim não se vale desse direito para obrigar as pessoas a fazer a sua vontade, mas ele propõe de uma forma generosa, bondosa, propõe que a gente possa estar escolhendo ele, que é a melhor opção. Deuteronômio, capítulo de número 30, a gente vai falar da árvore, mas aqui esse texto ele vai trazendo também aí um conteúdo para a gente entender, tá? Todo esse princípio aí. Então, Deuteronômio, livro de Moisés, quinto livro de Moisés, chamado de Pentateuco, né? Capítulo 30, versículo número 15 ao 20. Quero ler com vocês, peço que vocês acompanhem aí com o olhar, e aí a gente vai extraindo aqui o texto. Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. O verso 16 agora do capítulo 30. Vocês acharam aí? Não me perguntei, né, Marcos? Vamos lá, vamos devagarzinho. Vamos todo mundo acompanhando aí. Quinto livro da Bíblia. Quinto livro da Bíblia, o Deuteronômio, né? Isso. Vamos lá, capítulo 30, versículo 15. Sem pressa, amados. Vamos fazer igual a ceia, esperar uns pelos outros. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra,
a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando o Senhor, ao Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, né? Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, amados, olha que coisa interessante. Deus, né, lá quando cria o homem, coloca então essa proposta que ele decida servir a Deus livremente, para que ele escolha a vida e a bênção. Deus deixa muito claro: se vocês me escolherem, vocês vão ter a vida e vão ter a bênção, né? Se não me escolherem, que é o direito que eu dou para vocês, a liberdade que eu dou para vocês, embora é uma falsa liberdade que a gente acha que tem, né, de escolher aquilo que não é Deus. Então assim, eu sou livre e eu faço o que eu quero. Isso é uma falsa liberdade. Existe a verdadeira liberdade, que é fazer o que se deve fazer, e a falsa liberdade, que é fazer o que se quer fazer. Porque o nosso querer, o nosso desejo, a nossa vontade, após o pecado, ficou corrompido. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Os nossos desejos, eles não são, amados, os melhores. Nós não sabemos mais viver. É isso. A gente desaprendeu a viver quando nós rompemos com Deus, né? Então a gente pensa que dá conta da nossa vida. Quando Jesus, em Mateus capítulo de número 5, me parece que é verso 3 ou 4, me ajudem aí na referência, não anotei. Mateus capítulo 5, deve ser verso 3 ou 4, que vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Me ajude só para confirmar, é o 3 ou 4? Acho que não foge disso aí não. 3? Felizes os pobres de espírito, pois o reino do céu lhes pertence. Isso, então já está aí simplificado, né? Bem-aventurado quer dizer felizes mesmo, né? Então felizes são os pobres de espírito. É talvez o pobre de espírito que não está muito claro que seria uma pessoa pobre de espírito, né? Jesus se refere a uma pessoa que ela reconhece que não banca, que não sustenta, que não tem recurso para a sua vida, para manter a sua vida mesmo. Esse é o pobre de espírito. Ele reconhece que Deus é o sustentador da sua vida. Quando nos Salmos, esqueci os Salmos, mas é um salmo, tenho certeza, Davi ele disse: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi não estava se referindo à pobreza financeira, econômica não, amados. Era um rei, tinha muito dinheiro. Quando ele disse sou pobre e necessitado, é porque ele reconhecia que ele dependia de Deus. A vida de Davi, né, vai mostrando que ele tinha essa dependência de Deus. Então a gente entende que a gente não banca mais a nossa vida. Aliás, a gente nunca bancou a nossa vida. Na eternidade, amados, olha que coisa interessante. Nós vamos trabalhar isso na matéria escatologia, né, que estuda aí o final da história humana, aquela coisa toda, Apocalipse e tudo. Novos céus, nova terra, enfim. E nós vamos aprender que mesmo na eternidade, com a vida eterna, nós não seremos autossuficientes. Continuaremos sendo sustentados por Deus. Inclusive, a Bíblia diz que lá haverá uma árvore. Essa árvore, ela dará vida às pessoas, saúde para as nações. Então, olha que coisa interessante. Deus sempre mostrando, tá vendo? Vocês sempre vão depender de mim, porque é o Criador que sustenta a criatura, que sustenta a criação. Só Deus é o autossuficiente, o autoexistente. Tudo o que não é Deus precisa ser sustentado, porque não existia em dado momento, passou a existir, portanto precisa de um sustento e de uma manutenção, no nosso caso de um resgate, porque nós nos perdemos, né? Então só para a gente entender toda essa dinâmica e o porquê que Deus colocou também aquela árvore, justamente para nos ensinar isso, para estar formando em nós um caráter perfeito. E o que é um caráter perfeito? Mas André, o homem não tinha pecado, ele era santo, porque ainda precisava ser de alguma maneira aperfeiçoado. Não é um negócio que parece não fazer sentido? Mas quando a gente pega, por exemplo, os anjos que foram criados anteriormente aos homens, né? Toda a criação, os anjos foram criados antes, e a gente deduz isso, ou afirma isso, a partir de Jó.
capítulo 38, verso 6, 7, alguma coisa assim, que quando Deus cria, né, Deus falando lá para Jó, quando ele estava criando todas as coisas, os anjos estavam contemplando tudo aquilo. Então, é óbvio que quando Deus estava criando, os anjos já existiam, né? Mas os anjos, sendo eles também santos, como os homens foram criados, mas eles também precisaram ser aperfeiçoados no sentido que alguns escolheram se rebelar contra Deus. E aqueles que não escolheram se rebelar contra Deus foram chamados de anjos eleitos. Passaram a ser, então, os seres que Deus queria que eles fossem quando foram criados. E os homens? Quem serão na eternidade? Os seres humanos que Deus quis que eles fossem quando foram criados. Da mesma forma. Entenderam, amados? Está tudo tranquilo aí, né? Ou seja, amados, eles dois, os dois seres, né? Morais, inteligentes, que tiveram aí a opção de escolher, ou seja, os seres angelicais e os seres humanos. Eles foram criados para escolher. Os anjos escolheram servir a Deus e entregaram por todo o sempre o seu livre-arbítrio. A semelhança dos homens também. Quem somos nós, os cristãos, os discípulos de Cristo? Aqueles que decidiram entregar, né, o livre-arbítrio. Então nós, pelo menos na proposta do Evangelho, eu sei que não é assim, né, ainda na nossa vida de uma forma plena, a gente se esforça para isso, a gente se submete ao Espírito Santo para isso, mas a gente sabe que as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio, de vez em quando a gente quer tomar as nossas decisões, a gente quer reger a nossa vida, a gente quer traçar um plano para nós, né? A gente só quer que Deus abençoe o nosso projeto, né? Então me parece que na oração a gente é meio doido desse jeito, né? Que Senhor, está aqui esse projeto, só queria que o Senhor me desse recurso, abrisse porta, preparasse os recursos e tal. Falou, mas calma aí. Como que a gente está entendendo essa relação? Se Ele é Senhor, eu não tenho um projeto. Eu preciso descobrir qual é o projeto de Deus para a minha vida e me submeter a esse projeto. Não como alguém que recorre a uma divindade porque não tem um recurso para dar ferramentas para eu ter o meu projeto de vida. Não, amados, seguir a Jesus é renunciar ao seu projeto de vida porque entendeu que ele é falido na origem, que eu não tenho recurso mesmo para bancar. E aí eu entrego a Deus a minha vida. E agora, segundo a vontade de Deus, eu vou caminhando. E a fé não é para fazer Deus fazer aquilo que eu não posso fazer. A fé é para enxergar o projeto de Deus e a mão de Deus se movendo e eu vou atrás dela. Né? Nós temos o direito na oração, Deus nos dá o direito, né, como seres que se relacionam, de estar expressando a nossa vontade, desejo e etc. Sim. Mas o final de toda oração, entendo eu, pegando o exemplo de Jesus, amados. E Jesus é o maior exemplo que se tem, em todos os sentidos, né? Principalmente também nessa relação direta com o Pai, como ele teve ali no jardim de Getsemane, antes de passar pela crucificação, ele expressou a sua vontade: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Como um ser humano normal, saudável, ele não queria sofrer não, amados. O sofrimento, de fato, é algo que não nos é desejável nem natural. A gente só passa porque a gente sabe do propósito que tem. E pela fé a gente se sujeita ao processo do sofrimento, né? Porque a gente sabe que tem algo maior a partir disso. E aí Jesus disse: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então nós aprendemos com Jesus que a oração não é fazer Deus fazer a minha vontade, me dar os recursos para me livrar das situações adversas, da cruz, da enfermidade, do desemprego, da perseguição. Não, é para que Deus faça a sua vontade em mim e para que eu me sujeite a ela, né? A gente vai depois continuar esse assunto em outra ocasião, tá? Mas então a gente nota o seguinte, ó, eu anotei aqui para vocês, para nós, notemos a árvore proibida. Por que foi colocada ali? Para prover um teste pelo qual o homem pudesse amorosamente ou amorosa e livremente escolher servir a Deus e dessa maneira desenvolver o seu caráter, né? Sem vontade livre, o homem teria sido meramente uma máquina, tá? A escolha do homem é que deu origem ao pecado. Romanos capítulo de número 5, versículos de número 12, 13 e 14. Então a gente ainda está falando da origem do pecado, tá? Só para relembrar aí o ponto. Romanos capítulo 5,
versos 12, 13 e 14. Ainda estamos falando sobre a origem do pecado. Esse é o tópico que eu não acabei na aula passada. Estou encerrando agora com esse último texto, tá? De Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 14. Então, a escolha do homem é que deu origem ao pecado. Diz assim, amados, ó, Romanos 5, versículos 12, 13 e 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E olha que o Paulo diz aqui, que o Adão é a figura daquele que havia de vir. Quem é o segundo Adão que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15? É Jesus. Jesus é o segundo Adão, né? É o segundo homem como protótipo, porque teve o primeiro Adão, esse falhou, errou, pecou feio, e aí gerou outros Adões, que somos nós. Nós somos da origem, da semelhança, do sêmen, da natureza de Adão, o homem, né? A princípio era só o Adão, né? E aí Jesus vem como o segundo ser humano que deu origem aos homens espirituais. Olha só, amados, que coisa linda que Paulo começa a falar. Nós vamos tratar isso também lá em escatologia, sobre esse ponto. Tudo bem, queridos? Então a gente fecha aqui a questão da origem do pecado. Posso seguir em frente? Vamos falar sobre a natureza do pecado? Então, o tópico agora é natureza do pecado. O que é pecado? É a pergunta. Ah, tudo é pecado. Não, se tudo é pecado, nada é pecado. Então a gente precisa saber o que de fato é pecado. Amados, tem um livro muito bom, embora o autor hoje em dia não está muito assim conceituado, mas eu nem vou falar o nome do autor. Se você quiser comprar o livro, compre e nem olhe o nome do autor. Mas o conteúdo, ele é bom, teologicamente ele é muito equilibrado. Se não me falha a memória, o título é o seguinte: é proibido. É proibido. O que a igreja permite, aliás, o que a igreja proíbe e a Bíblia permite. Se eu não estou invertendo, é mais ou menos isso, tá? Mas é proibido, é o título, e tem esse subtítulo aí, né, dizendo mais ou menos isso. O que a igreja proíbe e a Bíblia permite, tá? Então, ele vai falar lá o que é pecado de fato. Porque muitas coisas nós falamos que é pecado e a Bíblia diz que não é. E muita coisa que a gente diz que não é, a Bíblia diz que é. Então, a gente precisa investigar o que de fato é pecado. Mas vamos aqui entender um pouco da teoria da questão, tá? A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, né? Os quais nos explicam algo de sua natureza. Então vamos lá. O Antigo Testamento traz a ideia de errar o alvo. A palavra pecado. Errar o alvo, tá? Andar torto. Oi? A palavra pecado é errar o alvo. Isso. Amartia, né? Amartia, que é o título da nossa matéria, amartiologia. Logia, vocês sabem que tudo que é logia é estudo, né? Estudo, palavra, tratado. Então, o que vem antes é o estudo do pecado, no caso, né? Logos, logia, hamartia, que é o pecado, tá? E aí tem alguns significados, a gente, pelos significados, pelos termos, a gente já vai entendendo mais ou menos o que é o pecado, né? Então, a gente começa aqui no Antigo Testamento, que a palavra... Tem algumas palavras nos originais que elas vão trazendo assim... como se fossem nuances, sabe? Variações do que seria pecado. Por exemplo, você tem a palavra Avon. Alguém lembrou de um perfume, né? Então é pecado eu usar esse perfume? Eu acho que pecado não é usar nenhum. Aí deve ser um pecado, né? Você não usar nada ou faz os outros pecarem. Mas brincadeiras à parte, Avon, Adíquia são palavras do Antigo Testamento, no hebraico, que vão sendo traduzidas no português para pecado, mas elas na origem lá têm algo assim diferente um do outro, né? Então o primeiro é errar o alvo, tá? O segundo termo que a gente encontra é andar torto ou tortuosidade, né? Que é o contrário de retidão. Então as palavras, tortuosidade,
A gente não tem uma música para as criancinhas que a gente cantava? Havia um homenzinho. Pronto, então a gente vai lá na emoção das criancinhas. Havia um homenzinho torto que andava na casa torta, sua vida era torta, né? Um dia esse homenzinho torto encontrou Jesus e tudo que era torto, Jesus endireitou. Então, a gente vai passar teologia para... Né? Nós cantamos ela sábado. Foi? Então, olha que coisa boa. Amados, então, Eclesiastes, capítulo número 7, verso 29, o Eclesiastes 7, 29, vai falar algo interessante sobre essa questão, tá? Eclesiastes 7 e 29. Salomão disse: Deus criou o homem reto. Deus criou o homem reto. Olha só, mas ele buscou muitas invenções. Como tem versões aí diferentes, me ajude aí, meus amados. 29. Capítulo 7 de Eclesiastes, verso 29. 7 e 29 de Eclesiastes. Deus criou o homem reto, né? Ele que buscou muitas invenções, mas Deus criou esse homem reto, que é o contrário de tortuosidade, retidão. Né? Tá diferente aí nas versões que vocês têm? Simplificada, não? Ao invés de... É diferente. 7, né? 29. 29, meu tá. Tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Legal. Olha só, bem interessante saber. Que versão é essa, amada? NTLH? NTLH, né? Então, olha só, direito, a palavra reto aí está no sentido de direito. Né? Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Então, olha os termos: justo, direito, reto. A minha achei igual a versão do pastor aí. Sim. Veja, isso tão somente achei que Deus fez um homem reto. Exato. Mas ele buscou muitas invenções. Esses termos aqui é o contrário de pecado, amados. Preste atenção para não confundir. Então, assim, o contrário de pecado é o quê? Retidão, aquilo que é direito, aquilo que é justo, né? Então, o contrário disso, ou seja, torto, né? Aí fala o que é direito é o canhoto? Não, não tem nada a ver. Direito no sentido, você tem a ortopatia, não? Oh, meu Deus, como que é o médico lá que cuida dos ossos lá? Ortopedista, isso. Então, ortopedista, né? Quer dizer, corrigir o osso. Porque está torto, quebrado, é a palavra no original mesmo, né? Então, orto, né? Que é o correto, o reto, enfim, aquilo que de fato não está deformado, esse é o ponto. Então, o contrário de retidão é tortuosidade, que é a palavra pecado. Olha que coisa interessante aqui, ó. Ajustar na câmera aqui, pronto, aqui. Vai pegar toda a câmera aqui, pronto. Você tem um ponto e tem outro ponto aqui. O que diz a física? É a física, né, que diz que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta? Não é? Não é isso que fala? Ó, então Deus, o alvo, o objetivo da nossa vida e nós. Se eu for torto, isso aqui vai demorar muito, talvez nunca chegue. Erro o alvo, né? Desvio, vou para outro caminho. Agora pense comigo, amados. Então tá, se eu estou aqui num ponto, eu tenho que atingir Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, né? E aí, se eu for reto, então, eu alcanço Deus? Depende. Imagine comigo, Espírito Santo, a gente vai até a Paraíba, eu nem sei qual é a distância disso aqui, né? Mas imagine uma linha reta, uma estrada reta. Imagine alguém com um carro que é o melhor carro que a humanidade poderia produzir, de segurança, velocidade e tudo mais. Imagine a melhor estrada que a engenharia poderia fazer. Imagine o piloto, que seria o melhor piloto de toda a humanidade. Você tem recurso, você tem... Imagine o tempo também, sem chuva, sem nada, né? Então você tem os recursos, você tem a habilidade, você tem as condições, tudo favorável. Aí imagine que ele para na Bahia, um pouquinho para descansar, né? Aí imagine todas essas condições. Aqui a gente está falando de uma linha reta. O que acontece? Chegando aqui, de repente, ele se distrai e vai sentido contrário. Então imagine, velocidade,
capacidade, recurso e condições, só que indo para um lado oposto. Então, o que nos faz pecar? Não é nem sempre apenas o erro, a tortuosidade em si, mas é a presunção do acerto, achando que pode agradar a Deus. Já começa a mente pecaminosa aí, amados, numa autossuficiência. Nós não temos condição de agradar a Deus, a não ser que a graça de Deus, através do Evangelho, o Espírito Santo aplicando a obra de Cristo, nos leve à vontade de Deus, porque sempre nós seremos tortos nos desejos, nos pensamentos, nas atitudes, nas palavras e nos sentimentos. Porque não é que nós pecamos, é que somos pecado. Já falei isso em outra ocasião. Então, assim, não é só uma prática, amados, é uma natureza. O nosso grande problema não é prática. Porque se fosse prática, qualquer religião que tivesse lá, como tem muitas religiões que adestra, disciplina, né? Somente as orientais, né? Essas religiões que têm muitas regras, muitas disciplinas, não toque, não faça, não coma e tal, né? Observe os preceitos e tudo mais. Então essa proposta religiosa não serve, não dá conta de restaurar, de consertar o homem, por assim dizer. Só o Evangelho que pode fazer isso. Então olha só o engano do pecado, achando que nós temos, pela nossa obediência, de nos salvar. A salvação, ela não pode vir de origem humana e nem de práticas humanas, amados. Porque nós somos pecadores. E depois de aceitar Jesus? Nós não continuamos pecando em muitas coisas? E aí pecamos só fazendo o que é errado? Não, nós já falamos. Pecamos também por deixar de fazer o que é certo, que a gente chama de pecado por negligência, por omissão. Então vocês percebam que estamos assim, num beco sem saída? A não ser se a gente de fato deposita a nossa esperança em Deus, na sua graça, na sua misericórdia e no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a gente não pode jamais entender que nós temos condição de consertar coisa nenhuma. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar, disse o apóstolo Paulo. Então, vocês percebam que assim, o pecado, ele acabou com qualquer possibilidade do homem fazer qualquer coisa a respeito da sua própria salvação. Não tem recurso. O salmista disse, se nós pegássemos todos os recursos deste mundo, não seria suficiente para salvar uma única alma, um único ser humano. Todos os recursos do mundo, né? Imagina só como a gente muitas vezes se engana com essa questão. Então, o Antigo Testamento traz essa ideia de errar o alvo, andar torto, tortuosidade, né? Que é o contrário de retidão. Vocês lembram de Jó capítulo 1, verso 1? Isso, texto muito famoso, um livro muito famoso. Isso. Viste o meu servo Jó? Íntegro, correto, se desvia do mal, se mantinha afastado do mal. Isso, acho que tem 4 virtudes aí que Deus pontua. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Isso. Ele era íntegro e correto, temia a Deus, temente a Deus, mantinha afastado do mal. Então são 4 virtudes, né? Sim. Homem reto, dependendo da versão, vai estar sincero ou íntegro. Sincero ou íntegro. Íntegro e justo. Justo. Temente a Deus. Se desviava do mal. Olha só, amados, só para a gente entender, né, toda essa revelação bíblica. Então, íntegro, inteiro, né, sem falha ou falta no seu caráter. Se for a versão sincero, sem a cera. Já falei isso para vocês desse termo, né? Sincero. Sim ou não? Sim. É que eu estava, tu não estava, mas vamos lá. Para quem estava, vamos rever, para quem não estava, vamos ver. Então, a palavra sincero, ela tem origem, na verdade, lá na antiga Roma, porque no teatro romano, os atores usavam uma máscara. Até hoje, o símbolo do teatro é a máscara comédia e tragédia, né? Então, não consigo fazer aqui, tá? Mas vocês entenderam aí, né, Márcio? Tá, sem óculos talvez lá. Mas o que acontece? Então, esses atores, eles usavam essa máscara para representar.
Essa máscara era feita de cera, tá? Então, quem estava com a máscara era uma pessoa hipócrita, porque estava debaixo da máscara. Hipócrita quer dizer debaixo, hipocrisis, que é a máscara. Embaixo da máscara, era hipócrita. Pessoa sem a máscara era sem cera, sem a máscara. Sincera. Né? Sincera. Então, era quem de fato mostrava ser. O seu rosto não estava encoberto, não estava representando. Não era um ator, não era um representante. Então, só para a gente entender, o homem sincero, ele de fato era aquilo que mostrava ser. Não era um hipócrita que vivia debaixo de uma máscara. Representava. Que a maioria de nós usamos máscaras em algum nível, em alguma medida, e em muitos ambientes. Meu Deus. Né, amados? Não é verdade? Então, não estou aqui para... Sim, muitas vezes. Muitas vezes. Eu não tenho dúvidas disso. Pela minha própria vida eu posso afirmar isso. Então, amados, a gente percebe aqui, ó, ou ainda, né? Então, falando da retidão, ou ainda violência e infração. Também a palavra trazia essa ideia, tá? Alguém que pecou, alguém que errou, alguém que é torto, alguém que cometeu violência ou infração, como alguém que viola a lei de Deus, né? E se torna um transgressor ficando em dívida. Então, assim, na nossa sociedade, por exemplo, se você comete um pecado e infringe uma lei, você é um devedor da lei, né? Você tem que pagar, e você tem várias penas. Nós temos várias penas, né? As penas criminais. Porque você tem uma dívida com a sociedade, porque você quebrou uma lei que foi estabelecida. Então Deus estabeleceu uma lei para que nós vivêssemos. Um certo ateu, ele disse assim, bom, de fato eu não acredito que Deus existe, mas se Deus existe, também tem uma maneira correta de viver. Então, se Deus existe, Ele é criador, Ele estabeleceu uma lei. E quem não vive nessa lei está sendo um transgressor da lei. Sendo um transgressor da lei, tem-se uma dívida para com Deus. Essa dívida, como nós estamos falando, é impagável, irmãos. Somos transgressores, criminosos diante da santidade de Deus. Houve uma ofensa em relação ao caráter de Deus. É por isso que nós lemos em Romanos, todos pecaram. Nós não lemos, não, mas está em Romanos, capítulo 3. Não, nós lemos na semana passada, né? Todos pecaram e, ó, separados, destituídos, são carentes da graça ou da glória de Deus. Então essa é a condição do ser humano, amados. Isso é do ser humano. Na primeira aula eu pontuei isso, que Paulo diz no capítulo 1, que os gentios, todos os homens, ele não está incluindo Israel aqui a princípio, eles pecaram, eles são pecadores. Aí o capítulo 2 ele vai falar, e os judeus também, os religiosos também. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Existe uma régua e todos nós estamos para baixo dessa régua. Todos somos pecadores. Inclusive os cristãos também são pecadores na natureza. Só que nós somos os pecadores que agora recorrem à graça de Deus, né? Para que a gente possa fazer a vontade de Deus, mas reconhecemos que somos também pecadores. Só não somos, ou não queremos mais, ou não nos entregamos mais ao domínio do pecado como os pecadores fazem. Então, qual é a diferença dos discípulos de Cristo para os não discípulos de Cristo? Ambos são pecadores, então não é isso que nos distingue. Ambos são pecadores. Só que esses pecadores, discípulos de Cristo, eles pecam sofrendo. Eles pecam, se entristecem. Eles pecam não como um hábito de vida, não como uma prática de vida, mas como um acidente no caminhar, né? Então a gente se arrepende. E o que é se arrepender? É dar meia volta. Não foi o texto que nós lemos em Romanos? Arrependimento, metanoia, né? O que é arrependimento? Nós chamamos de conversão. E o que é a conversão, amados? Para quem tirou a CNH aí já um dia na vida? Não, a conversão à placa de trânsito. Você está indo numa direção e faz uma conversão, né? Ou seja, ó, indo numa direção e aí radicalmente você dá meia volta e vem no sentido contrário. Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós andávamos segundo o curso deste mundo. E aí nós nos arrependemos, houve uma conversão. E aí voltamos da rebelião para Deus agora. Veja só. Então nós andávamos num caminho torto, errado.
há caminhos que o homem parece até direitinho, mas o fim deles é a morte. E aí precisamos nos converter ao nosso Deus, voltar da rebelião, atingir o alvo novamente, né? Então o arrependimento a gente sempre, porque assim, amados, a Bíblia, algumas palavras foi de fato traduzidas, outras palavras foram transliteradas. Qual a diferença disso? A diferença é assim, quando é traduzido, você pega lá o termo, né? E você traduz num termo semelhante do idioma, o significado. A transliteração, você muitas vezes não traz apenas o termo, você pega somente a palavra, aliás, o significado do termo, mas você pega a palavra e pega um termo que corresponde à fonética, sabe, ao som. Então, pegou metanoia, que é a palavra que está lá em Romanos capítulo número 12, verso 2, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Então, se transformar, tá? Pela renovação do vosso entendimento. O arrependimento. A palavra arrependimento vem de metanoia. Só que a gente pensa o quê? Arrependimento o que é? Sentir tristeza pelo pecado ou a gente mudou a direção. Mas arrependimento, na verdade, a ideia da palavra metanoia é mudar de pensamento. Eu não penso mais como antes. Se eu me arrependi, o meu pensamento foi mudado. A minha cabeça não é mais aquela. Antes do arrependimento, eu pensava uma coisa. Se houve arrependimento, a pessoa passa a pensar de outra forma. Porque ela pensa agora com uma mente espiritual, com a mente de Cristo. Houve arrependimento quando eu penso, amados, de uma forma diferente, não apenas como eu choro, porque assim, o meu comportamento até pode ser mudado por um motivo ou por outro, como adestramento, como a gente falou, né? Então assim, faz isso, a pessoa faz. A religião treina as pessoas a fazerem as coisas. Você não pode isso, não faça isso, e a pessoa não vai fazendo não, porque estão falando para ela não fazer, mas ela não foi transformada no entendimento. Então ela faz como um bom religioso, que quer cumprir as regras da religião, quer obedecer o líder. Mas se ela não é transformada no entendimento, porque isso é o Espírito Santo que faz, amados. Os líderes conseguem até adestrar as pessoas. Aí você pergunta para alguns irmãos, por que você não faz isso? Por que você não age assim? Ah, não sei, mas o pastor disse que é para não fazer. Né? Então assim, eu não faço, mas eu não sei, mas não é para fazer não. Tá, mas calma aí. O Evangelho então quer que a gente só deixe de fazer as coisas ou que compreenda o porquê que a gente não faz? Ou a gente compreenda que a gente... Por que faz o que faz? Por que eu vivo da forma que eu vivo? Por que se tem outra opção eu não escolho a outra opção? Você não pode ter um monte de mulher, você não pode roubar, você não pode mentir. Não, eu posso tudo isso. Eu só não faço por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Eu sei o que me motiva a fazer ou deixar de fazer as coisas. Quando Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, ele diz assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vocês. Então as pessoas perguntarem para nós a respeito da nossa fé, por que nós vivemos da forma que vivemos, nós precisamos ter uma compreensão, um entendimento e explicar para essa pessoa, porque toda ação deve exigir uma explicação. Não é, amados? O Evangelho tem resposta. O Evangelho quer transformar a categoria de pensamento e não só comportamento, amados, porque vai na raiz das coisas, vai na natureza. É a forma de pensar que me leva a fazer certas coisas. Né? Eu falei para vocês sobre a semeadura, né? A gente semeia um desejo, falei para vocês isso? Aula passada, acho que foi, não foi? Quem lembra, queridos? Não? A gente semeia um desejo e colhe um pensamento? Semeia um pensamento e colhe um ato? Semeia um ato e colhe uma atitude? Semeia uma atitude e colhe um hábito? Semeia um hábito e colhe um caráter? Semeia um caráter e colhe uma eternidade, semeia uma eternidade e colhe um destino. Então percebam que é uma construção de semeaduras e colheitas e o processo que vai gerando tudo isso, mas vocês vão lembrar de Tiago que nós lemos do processo do pecado, que você tem um alimento aqui de algo que iniciou, você tem um processo de nutrição
de gestação e de consumação. Vocês lembram disso, né? Foi uma ênfase na aula passada? Tá tranquilo? Então vamos lá, continuar aqui. Pela primeira vez essa palavra aparece na Bíblia, olha só, a palavra pecado, tá? Pela primeira vez essa palavra aparece na Bíblia como uma besta feroz, pronta para lançar-se sobre quem lhe der ocasião. Olha o significado. Olha como Gênesis 4, vamos ler o texto, Gênesis capítulo 4, verso de número 7. Pela primeira vez a palavra pecado, ela aparece dessa forma figurada, né? Exemplificando que o pecado é como uma besta feroz, como um animal, né? Besta aqui vocês entendam como animal, tá, amados? Não é besta Satanás, nem besta aquela pessoa que é besta. Besta aqui é besta feroz, né? Lá no Nordeste, os irmãos lá, besta fera. Vamos lá todos juntos aí, capítulo 4, verso 7, para a gente entender, porque como há versões diferentes, então eu gostaria de explorar com vocês o que vocês têm na mão aí, tá? Gênesis capítulo 4, verso 7. Lembrando que o texto fala a respeito de um homem chamado Caim, que matou o seu irmão, portanto, ele pecou. Por que ele pecou? Porque ele transgrediu uma lei de Deus. Qual era a lei de Deus? Não mate. Fala, André, mas não tinha escrito a lei de Moisés. Vocês lembram que nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo número 13, amados? Olha a importância de a gente entender o que nós lemos, que a gente vai lendo um monte de coisa aqui rapidinho, né? E eu vou falando um monte de coisa também, e aí a gente às vezes não capta, não absorve. Então vamos voltar em Romanos antes que a gente continue aqui, porque não adianta também eu soltar um monte de versículo e não trazer a iluminação, por assim dizer, o esclarecimento deles, né? Capítulo 5, verso 3. Como vocês não vão perguntando, eu vou falando. Eu estou entendendo que está tudo tranquilo, vocês estão também entendendo tudo. Então, se vocês não me interrompem e não perguntam, para mim, bora lá, né? Então, voltando em Romanos, capítulo 5, verso 13, se alguém puder ler, por favor. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado por não havendo lei. Sim, e o 14? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Sim, alguém quer contribuir com outra versão que tenha uma explicação melhor, que contribua, que acrescente? Fica à vontade. Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Isso, olha que coisa interessante, amado, para a gente compreender um pouquinho dessa realidade. O verso 13 vai dizer que o pecado estava no mundo mesmo antes da lei de Moisés, que foi onde Deus trouxe um monte lá de parâmetro. Ó, faça isso, não faça isso. Ou seja, Deus foi detalhando o que era pecado e o que não era pecado. Comer isso era pecado, vestir aquilo era pecado, fazer isso era pecado, tal. Os chamados 10 mandamentos, né, que a gente chama de 10 mandamentos, né? Não mate, não roube, não cobice, não minta, não faça outros deuses e tal, e tal, e tal, e tal. Não tem os 10, listinhos dos 10 lá? E a gente acha que é só esses 10, né? Não, esses 10 derivam um monte de outros mais e tal. Depois, ao longo da história cristã, foi se elaborando 7 pecados capitais, né? Inveja, ódio, luxúria. São os pecados cabeça, por isso chamar de capitais, né? Esses são os que encabeçam, mas você vem um monte de outros acompanhando todos esses aí, enfim. E aí a gente entende aqui que o pecado já havia no mundo mesmo antes da lei de Moisés. Ué, mas se não havendo lei não há pecado, mas havia uma lei que não era escrita, mas estava na consciência dos homens. Paulo escreve isso em Romanos, aqui capítulo 2. Vamos ler o texto? A gente vai voltar em Gênesis, tá? Não se preocupe. Romanos capítulo 2, versículos de número 12 ao 15. Romanos capítulo 2, 12 ao 15. Paulo ele vai falar sobre uma lei, que essa lei não estava em tábuas de pedra, essa lei não estava lá, né, numa lista
de pecados e tal, aquela coisa toda. Mas olha só, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Conhecendo ou não a lei escrita de Deus, estão sujeitos ao juízo de Deus. Amados, vocês sabiam que na nossa lei, na nossa Constituição, uma pessoa não é isenta de ser punida pela lei, alegando que não conhecia que havia aquela lei proibindo aquilo? Ah, não sabia que isso aqui não era permitido. Problema seu. A ignorância não nos exime de ser punidos pela lei, porque deveríamos conhecer a lei, né? Então as pessoas, eu não sabia que isso aqui era errado não, era crime, era transgressão. E aí, a lei não tem nada a ver com a sua ignorância, né? Se é ignorante, já está errado. Agora, quanto mais conhecimento se tem, mais culpado você é quando transgride a lei que você conhecia. Então, olha o que Tiago vai dizer no capítulo 3. Não quereis, muitos de vocês, ser mestres, porque vão receber mais duro juízo. Então, a pena, o peso, o juízo, ele é mais intenso, ele é maior para aqueles que mais conhecem. Porque enquanto mais eu conheço e não pratico, mais eu serei cobrado sobre aquilo. Então, quanto mais conhecimento nós adquirimos e menos praticamos, isso pode se reverter para nós como juízo de peso eterno. Ou peso eterno de juízo, melhor dizendo. Né? Bem-aventurados os que não vieram hoje para estar escutando isso ali, né? Mas vamos lá. Voltando ao Romanos 2 e 12, né? Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, quem pratica a lei vai ser justificado, vai ser declarado inocente. Falou, André, mas você falou que o homem não tem condição se ele obedecer. Não, primeiro que não é que ele não tem condição se não obedecer, ele não tem condição de obedecer. Porque Paulo diz, tá bom, você quer viver pela lei, então viva. Agora, se você tropeçar em um único ponto, é culpado de todos. E aí quem dá conta, amados? Vamos pensar aqui um pouquinho. Aqui, só voltando ali no 2 ainda, está dizendo, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. No qual versículo? 15. Calma aí, nós vamos chegar lá, segura aí. Eu estou no 13, vamos devagarzinho, estou tentando aqui, né, explorar os versículos. Nós estamos no 13, vocês estão me acompanhando, meu povo? Ah, tá, então vamos lá. Eu estava falando do que agora eu me perdi aqui? Eu voltar em outro lugar, parou no 13, 14. Tá, não, mas eu falei alguma coisa. No 15. Não, chegando no 13, não. Vamos lá. Vocês estão aí meio. Vamos lá. Vamos nós. Vamos lá no 13. Calma, amados. Está tudo sob controle. Não se aveste. Não se agonie. Desculpa aí, pastor. Não, porque você parou, eu continuei. Tá certo isso. Não, calma aí, só um minutinho, amado. Está perdoado, mas vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, amado. Não cochile na minha aula, pelo amor de Jesus. Vamos lá, eu estava no 13, falei sobre aqueles. Vamos lá, amados, senão vira bagunça, trem aí. Aqueles que praticam a lei vão ser justificados. O ponto é, Paulo vai dizendo, então, se você quer viver pela lei, viva. Agora, vivendo pela lei, querendo se justificar pela obediência, se você errar em um ponto, você é culpado de todos. Adoro. Aí o que acontece, amados? Quando a gente tem essa sensação de que a gente pode obedecer a Deus, a gente vai querendo se justificar, a gente cai na falsa sensação de que a gente está agradando a Deus, de que a gente pode atender o padrão de santidade de Deus, né? E aí a gente vai gerando um monte de coisa na cabeça, porque eu oro, porque eu leio Bíblia, porque eu nunca deixei a igreja, porque eu frequento todos os cultos, porque eu dou dízimo, porque eu jejuo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Essas coisas vão construir na nossa cabeça a falsa sensação que nós estamos merecendo alguma coisa que acontece na nossa vida e que somos melhores do que aqueles que não fazem isso, que não preenchem isso que eu projetei, essa falsa sensação que eu
agrado a Deus. Não tem um ser humano sequer que pode falar, eu agrado a Deus. Não tem. Não existe. Biblicamente, só um ser humano, que a voz de Deus ecoou do céu e disse assim, este é meu filho amado, ele me agrada. Só houve um, amados. Em toda a Bíblia não há nenhum outro que agradou a Deus, apenas Cristo. Porque só Cristo não transgrediu nenhuma lei de Deus, viveu pela plena obediência. Em tudo obedeceu a Deus, nunca errou o alvo, nunca em Jesus foi encontrado algo torto, fora do lugar, nunca em Jesus houve um pensamento errado, uma fala errada, um ato errado, nenhuma ação, não, calma aí, então, pensamento, desejo, fala e obra errada, nenhum desses 4 pontos aqui que nos fazem pecar contra Deus em Jesus houve. Jesus disse assim, o diabo não tem nenhum ponto de apoio em mim. Satanás não tinha nada para se apoiar em Jesus, a partir do pecado. Olha só, agora em cada um de nós tem muitos pontos de apoio. Então veja bem, queridos, não dá para ser justificado pela obediência da lei, né? Verso 14, porque quanto os gentios que não têm lei, essa lei que os judeus tinham, que os evangélicos têm, que a Bíblia traz, esses gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Os quais, o verso 15 que é a chave, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência, perceba os termos, testificando no coração, junto com a sua consciência, né? E os seus pensamentos, quer acusando ou quer defendendo-os. Então, voltando para Gênesis, não havia a lei escrita, mas havia uma consciência que Deus colocou na vida de cada um do ser humano. Cada ser humano tem a consciência, o conhecimento que o acompanha. Esse é o termo, né? Consciência, conhecimento que acompanha. Você perguntar para um ladrão, é certo roubar? Ele fala, claro que não. Tanto é que ele faz de tudo para fazer isso longe dos olhos das pessoas. Uma prostituta, é correto se prostituir? Não. Se eles fazem, é outra história. Mas saber, ter a consciência que isso não é correto. Pode matar para um assassino? Não, não é correto matar. Mas ele mata. Então, a consciência se tem. Quando não tem a consciência é porque existe uma patologia muito profunda, né? Um sociopata, alguma coisa assim. Diga, amado. No texto de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 16, ele fala, pois vocês são livres, no entanto, escravos de Deus, né? Não usem a sua liberdade como desculpa, né, para fazerem a nossa liberdade é para fazer a vontade de Deus. Se uma liberdade uma suposta liberdade que Deus nos deu, ou aliás, uma liberdade que Deus nos deu, e a gente usa essa liberdade para pecar, então já nos tornamos escravos, não somos mais libertos, né? Então, o que a graça faz? A graça nos dá liberdade. Só como que a graça nos conduz a esse processo? Porque algumas pessoas dizem, então é tudo pela graça, eu não preciso obedecer para agradar a Deus, para conquistar as bênçãos de Deus. Não, de fato não tem como. Eu posso me matar de jejuar, de orar, de ler Bíblia, de evangelizar, de fazer boas obras, e tudo isso não vai comprar uma única bênção de Deus sobre minha vida. As bênçãos de Deus, todas elas sem exceção, são gratuitamente. Então eu não posso fazer absolutamente nada, amados, para conquistar as bênçãos de Deus, é tudo pela graça. Aí alguns pensam, tá, então não preciso fazer nada? Ou então posso viver de qualquer forma, porque de qualquer maneira é a graça de Deus, não sou eu que posso conquistar minha salvação, ou a bênção de Deus, eu não posso fazer nada que Deus se agrade de mim, porque eu não tenho como fazer isso, então vou viver de qualquer forma, porque a graça de Deus, não, a graça de Deus, como diz Tito capítulo 2, nós lemos na aula passada, eu estou repetindo algumas coisas que nós já falamos, capítulo 2, versos 11, 12, por aí, vai dizer que a graça nos conduz a uma vida de piedade. A graça nos corrige nos erros. Então, a graça que a gente usa, ou seja, essa liberdade que nos deu para pecar, isso torna-se uma desgraça. Aí é uma responsabilidade que nós temos sobre uma liberdade que foi nos dado.
E aí nós nos tornamos 2 vezes responsáveis, porque somos libertos, e com a liberdade que foi nos dado, nós usamos para pecar, meu Deus do céu. Quem peca, que é escravo do pecado, é escravo. Não tem nem outra opção a não ser pecar. Agora nós fomos libertos. Como podemos voltar então à prática do pecado? O texto de Hebreus diz isso. O próprio Pedro diz isso quando ele usa a figura e o provérbio, né, que o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada, despojadora de lama. Era melhor nem ter conhecido o Evangelho, de conhecer e voltar a todas essas práticas, porque se tornou mais responsável, porque teve maior conhecimento, maior recurso, o Espírito Santo, o sangue de Cristo, a revelação da palavra, e como que a gente vai continuar vivendo na prática do pecado. Então olha como a Bíblia nos alerta, né? Então só para a gente entender a dinâmica. Só que falando aqui do verso 15, né, voltando para o Gênesis 4, o versículo de número 7, capítulo 4, versículo 7 do Gênesis. Se bem fizeres, naquele contexto que o Caim foi lá e cometeu um assassinato contra o seu irmão, né, um fratricídio, disse assim Deus: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Olha Deus oferecendo a possibilidade do arrependimento para o perdão do pecado dele, né? Se não fizeres bem, o pecado já está à porta, jaz à porta. Esse verbo jaz ou jazer sempre se refere a coisas de origem morta ou de morte. Jazigo, jazer, jaz, sempre nessa referência, né? Então já está à porta, o pecado já vai trazer a morte, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele deves dominá-lo. Alguma versão está diferente, uma ideia... Tá, diga então, amada. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você que deve dominá-lo. Olha a ideia, o pecado está à porta à sua espera. Você vai passar por lá. O original traz a ideia, como eu falei aqui, é uma besta fera pronta para dar o bote. A ideia é como se o pecado está à espreita, só esperando você passar ali para ela lhe tragar. Então, olha a primeira vez que aparece o conceito, o termo, a ideia de pecado como aparece. Como um animal feroz que vai dar o bote naquela pessoa e devorá-la. O pecado faz isso, amados, né? Então, o seu desejo será para você. Você deve dominar o seu desejo. Se assim não for, ele vai te dominar. Ele vai te tragar. Ele vai te destruir. Então, nós não brincamos com o pecado. O pecado não tem negociação, amados. O pecado não tem nada de bom na sua origem nem no seu destino. Pode ter na sua aparência no processo, como um prazer imediato e enganoso. Mas o pecado, ele leva à morte, né? Então, só para a gente entender aqui sobre essa questão da natureza do pecado, tá? Não tem absolutamente nada no pecado que seja... o pecado, o último resultado dele é a morte. Alguns falam assim, mas a morte é o último, é o veículo que nos levará a Deus. Como se a morte fosse alguma coisa benéfica. Não tem nada de bom na morte, amado. Nada, não é nenhum veículo bonitinho que nos levará a Deus, não. Quando Jesus viu, no capítulo 11 de João, o Lázaro, né, que havia sido morto, Jesus chorou profundamente por ver tudo aquilo. Mesmo Jesus sabendo que ia ressuscitá-lo. A morte mexeu com Jesus. O texto vai dizer, ele foi movido no íntimo, amados. Jesus se comoveu. Jesus chorou de verdade, com grande tristeza, mesmo sabendo que ia ressuscitar, porque ele viu o resultado último da morte. Separar os queridos, os amigos, né? O Lázaro era um amigo pessoal de Jesus mesmo. Então olha que relacionamento, né, que havia. E o relacionamento que Deus tem com a gente. Então é por isso que a morte, para Deus, é a maior desgraça, né, que houve na vida do homem. E a gente tem a morte biológica, a gente tem a morte espiritual e a morte eterna, que eu pontuei para vocês na aula passada. Vocês lembram, amados? Desses? Lembram? Não, eu lembro não. Não.
Então nós temos a morte biológica, que a maioria de nós não vai escapar, né? A não ser que formos arrebatados, certo? Falo em tom de brincadeira, mas é verdade, pode haver o arrebatamento, e nós que, Paulo disse, nós que estamos vivos seremos arrebatados. Ele esperava ser arrebatado vivo, como eu também espero, né? Não quero passar por esse negócio de morte que eu não vejo vontade mesmo não. Mas assim, a maioria de nós vai passar pela morte biológica, não tem muito o que fugir, é o curso natural que se tornou a vida do ser humano. Mas a morte espiritual, que é a separação de Deus, dessa comunhão com Deus. Então olha só, se o pecado gera morte, o pecado gera a ruptura, a separação com Deus. Se nós pecamos e não buscamos a restauração, esse pecado vai nos distanciando de Deus, do desejo, da vontade, da natureza de Deus em nossas vidas. Consequentemente, nós vamos morrendo espiritualmente falando. Podemos estar no contexto de igreja, podemos estar dentro da casa de Deus, com aspas bem grande, casa de Deus, que a gente chama, né? A gente colocou esse negócio aí, casa de Deus, sendo que a Bíblia diz que a casa de Deus é cada um de nós, tem nada a ver com o espaço que nós frequentamos, nada a ver. Casa de Deus somos nós, ambulantes, né? E o que acontece? Então, mesmo nesse contexto, nós podemos estar mortos espiritualmente. Havia uma igreja todinha, amados, na Ásia Menor, que Jesus disse assim: tem nome de que vive, mas vocês estão mortos. Espiritualmente estavam mortos. Olha só, havia uma prática de pecado lá. Não havia pessoas que pecavam, havia um hábito, uma natureza, um estilo de vida de pecado, portanto estavam mortos diante de Deus. E Deus chama ao arrependimento para que tenham vida, né? Enfim, vou falar sobre as esferas do pecado, tá bom? Tem alguma questão que vocês querem pontuar? Pastor, é pecado ter medo da morte? Ó, o medo, nesse sentido, ele aponta para uma falta de fé, né? Porque a Bíblia diz que a fé exclui o medo, né? A fé exclui o medo, o amor exclui o medo. Então quem crê não teme, nesse sentido, o medo da morte. Por quê? Porque se nós temos fé, nós sabemos que o nosso Senhor já venceu a morte. E se Ele venceu a morte, nós também com Ele, nós vencemos a morte. Então a morte para nós não é algo que nos causa temor. Pode nos causar outro tipo de sentimento, mas não medo. Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, se vocês quiserem abrir esse texto para a gente ver, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de número 51 ao 58, tá? Então, 1 aos Coríntios 15, 51 ao 58. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, nós se estivermos vivos seremos arrebatados. Isso que é corruptível se revestirá em imortalidade, isso que é mortal se revestirá de imortalidade, isso que é corruptível se revestirá em incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem uma recompensa. Verso 58, encerra Paulo dizendo qual é o fim da morte. Olha só, amados, a graça de Jesus, ela mata a morte eterna dentro de nós. Então nós não tememos a morte. O que diz Romanos, capítulo de número 8, verso 31 ao 38. Romanos 8, verso 31 ao 38. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem mesmo o seu próprio Filho não poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem, pois, os condenará? Se foi Cristo que morreu ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós? Porque estou certo que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus. Nós somos entregues como ovelhas para o matadouro todos os dias.
Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os principados, potestades, nem a morte, nem a vida, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amados. Então a morte para nós, ela não é algo a se preocupar, porque o nosso Senhor já venceu. E o livro de Apocalipse diz que haverá o dia da morte e da morte. Então, esse medo da morte pode ser um tempo, um processo de santidade. Não, denota uma falta de fé. Porque se temos fé que o nosso Senhor já venceu a morte, ela não nos traz medo, paura, não nos espanta mais, amados. Eu não tenho medo da morte, porque o meu Senhor, o Senhor da vida, já venceu a morte. E eu estou em Cristo, eu já venci a morte através de Cristo. Não tenho medo da morte. Eu posso ter uma tristeza, porque a morte, de fato, não é nada bom. Eu não queria morrer nunca. Tu acha que é sofrer, né, pastor? Eu queria ser um Highlander de Jeová, Vai mas... ser minha morte. Eu tenho medo de você minha morte. Eu só tenho medo de deixar você pensar. Eu penso, mas eu não sou igual a falar que eu não penso. Tudo bem, amados. Nós somos um ser tão limitado que tem o direito de escolher a nossa forma final, muitas das vezes nós não temos. Exato. Então é uma coisa que nós temos que encarar como uma consequência natural da vida, não a gente querer prever. Então não existe tempo para tudo debaixo dos céus. Então se a gente não entender que o nosso tempo vai chegar ao fim para que a gente, cumpra a nossa vocação, a gente não compreendemos a nossa vocação preocupada com o fim. Há dois textos que eu queria deixar para vocês em relação a isso. Queridos, dois textos que eu queria deixar para vocês. Eu queria que vocês anotassem, memorizassem e de fato conhecessem esse texto, se já que não conhecem, mas talvez não lembrem. O primeiro é 2 Timóteo capítulo 4, versículos de número 6, 7 e 8. Esse é o primeiro texto que eu queria que vocês guardassem o coração em relação a isso que a gente está falando, tá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos 6, 7 e 8. A última carta que Paulo escreve, ele estava à beira da morte, do martírio. Ele sabia que já estava sendo levado para ser mártir, tá? Ele já tinha percorrido uns 30 anos mais ou menos aí de carreira cristã. No final da vida, com 62 anos de idade, ele falece, ele morre. Falece não, ele é martirizado, assassinado, torturado. E aí o Paulo diz assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele já tinha clareza disso. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha o servo de Deus, não preocupado com a morte, mas entendendo que viveu o que tinha que viver no propósito que Deus propôs para ele. Ele acabou a carreira dele, guardou a fé. Olha o que Pedro, em 2 Pedro, capítulo de número 1, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, é interessante que aqui também, de alguma maneira, o Espírito Santo traz uma convicção na vida de Pedro, que ele está também à beira de partir dessa vida. E ele diz no capítulo 1 da sua segunda carta, no verso 14 e verso 15, sabendo que brevemente hei de deixar esse tabernáculo, essa morada, olha só, como também nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Deus falou para ele: meu filho, tu vai morrer, você vai deixar esse tabernáculo, esse corpozinho seu, vou te trazer para mim. E ele diz, Jesus já falou isso para ele: mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança dessas coisas. A gente percebe, amados, sentimento, consciência, pensamento desses homens de Deus em relação à morte, que não havia preocupação, não havia angústia, não havia esse medo. Eles entenderam que iam se encontrar com o seu Senhor, com o seu Salvador, face a face, que eles tinham acabado o propósito da vida deles aqui. Então eles não tinham medo. Os homens e as mulheres de Deus têm que ter essa convicção
Nós não devemos ter medo da morte, porque bem sabemos o que após a morte nos aguarda, que são os braços do nosso Senhor Jesus Cristo, que o pecado já foi vencido na cruz do Calvário, amados, que a morte já não é mais uma preocupação para nós, que nós temos o Senhor da vida, nós já temos a vida eterna, nós já somos salvos, então essas coisas não nos preocupam. O velório, o enterro dos crentes, há tristeza, mas não há desespero. Há tristeza, mas não há angústia de nunca mais ver o ente querido, porque sabemos para onde vamos e nós não perdemos ninguém. Perde-se quem não sabe para onde foi. Nós sabemos para onde estão indo os nossos entes queridos e onde nós vamos. Então a gente não se perde, é só um até logo. Até mais. Glória a Deus. E Paulo diz isso, eu falei que ia ser esses 2 textos, mas vem mais um aqui, deixa eu... Mais um em 1 Tessalonicenses, aqui eu encerro mesmo, tá? Ó, os irmãos, lá nessa igreja de Tessalônica, capítulo 4, tá? Percebam aqui, esses irmãos estavam tristes, por qual motivo? Porque eles esperavam a vinda do Senhor Jesus, Jesus não estava vindo, e os irmãos estavam morrendo, os parentes estavam morrendo, então eles estavam se entristecendo. E Paulo diz assim, não quero, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, dos que dormem, né? Olha como a Bíblia traz esse eufemismo, os que dormem. Então, para nós não é morte, amados, não é fim da linha, não. É um descanso, é um fechar do olho para daqui a pouco acordar e ver o nosso Senhor. É um descanso, é como deitar a cabeça no travesseiro numa noite de um dia cansado e acordar no outro dia vendo o sol da justiça do nosso Senhor Jesus. Não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Amém. Perceberam, amados? O pecado, ele vem destruindo tudo isso, mas olha a esperança em Cristo Jesus que nós temos. Então o pecado veio destruindo tudo isso, mas nós temos aqui a notícia, a boa notícia, que Jesus, ele anulou o poder do pecado sobre nossas vidas. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus